A reflexão que eu vou trazer hoje e que mudou completamente a minha vida nos últimos anos é sobre perfil comportamental, autoconhecimento, saber identificar o perfil das outras pessoas. E vou deixar também uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi e que hoje eu uso para identificar, às vezes, um sócio, um colaborador, um funcionário, parceiro. Isso faz total diferença para os negócios, para a vida. Hoje eu aplico isso também na nutrição. Então, nós temos uma clínica no Alphaville e todos os pacientes passam por uma avaliação de perfil comportamental. Então, toda a parte de dieta, até mesmo tratamento e tratativa, forma de falar e tudo mais, ela é baseada no perfil da pessoa. Inclusive, a gente seleciona as pessoas certas para conversar com o perfil adequado. Então, isso é extremamente importante. E como que isso impactou na minha vida? Como que eu tive contato com o perfil comportamental e com essa forma de entender como as pessoas são e se autoconhecer também. Na minha cabeça, todo mundo tinha o mesmo modelo mental que o meu. Todo mundo pensava como eu, todo mundo era como eu. É meio absurdo você achar assim, mas era o que eu achava. Até uns 5 anos. E a minha esposa, a Gabriela, ela falava: as pessoas não são igual a você. E eu ficava: não, como não? Nem todo mundo pensava igual. Enfim. E aí aquilo foi ficando na minha cabeça. E eu via que realmente algumas coisas eu era extremamente motivado para fazer, tinha energia. Umas outras pessoas não, mas, enfim, eu achava que sempre era ou criação ou qualquer outro aspecto. E um dia foi que realmente virou ali na minha cabeça e eu comecei a acreditar 100% que as pessoas são diferentes, têm motivações diferentes, têm vivências diferentes. A gente estava abrindo algumas cozinhas, na época que eu trabalhava com a parte de alimentação. Já estava no modelo consolidado, estava dando muito certo. E a gente estava abrindo já no modelo de franquia. E aí eu olho para um sócio meu, isso era umas 10 horas da noite, e ele estava meio que jogado assim na parede, cansado. A gente trabalhou o dia inteiro. E aí eu olho para ele olha para mim assim, ele tá totalmente abatido. E aí ele fala para mim: pô, John, você não cansa não? E aquilo, para mim, era um absurdo. Falei: pô, como cansar? A gente está abrindo aqui várias empresas, várias cozinhas, está dando certo. Tudo que a gente sonhou está acontecendo. Mas realmente, se você for ver, a gente estava trabalhando o dia inteiro, desde manhã, fazendo coisa, empurrando, viajando, pegando estrada. Era para eu estar cansado, mas o meu nível de motivação e vontade ali era um, e o dele era outro. E é isso aí, tá tudo certo. Nós temos motivações diferentes, vontades diferentes. Para ele, uma coisa era legal, para mim era outra. Então a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Parece óbvio, mas não é óbvio. Então aquele dia ficou marcado para mim, porque eu estava inteiro, com vontade, querendo fazer mais. Pô, podia abrir mais 2 cozinhas naquele dia tranquilamente. Mas ele estava realmente cansado. Então aquilo me marcou. Eu não tinha ainda consciência sobre o perfil comportamental, nunca tinha estudado sobre isso. E aí o tempo passou, comecei a entender que as pessoas realmente são diferentes. E a gente abriu o podcast, né, junto com a divisão. E aí um dos primeiros contatos que eu tive com essa parte de perfil comportamental, arquétipo e outras coisas assim, foi com um convidado que nós recebemos. E aí ele meio que falou como eu era sem me conhecer. E aquilo me impressionou. Parecia até um pouco de charlatanismo, porque, pô, como assim ele sabe disso, sabe que eu gosto, sabe que eu não gosto, sabe que me motiva, sabe que não me motiva. Mas beleza, fiquei com aquilo ali. E aí o tempo passou, comecei a ler um pouquinho sobre isso, comecei a estudar um pouquinho mais sobre neurociência e outros aspectos. O Valeta, meu sócio, começou a aprofundar bastante nessa parte de neurociência, de perfil comportamental. E aí eu comecei a escutá-lo também, ele falar um pouquinho sobre isso. Então foi mais um ponto. Eu comecei a dar atenção para isso, porque eu era extremamente ignorante nesse assunto. E aí comecei a estudar um pouquinho mais, comecei a ver.
Comecei a ler sobre isso e começou a me interessar. Até que eu tive contato com um livro chamado Cercado de Idiotas. É um livro bem conhecido, que ele divide os perfis comportamentais por cores. E eu conhecendo o meu perfil, eu sei que isso facilita o meu entendimento. Então, o livro casou certinho para mim, então ele define basicamente todos os perfis baseados em cores. Eu vou até deixar o link aqui do livro, para vocês comprarem se tiverem interesse, mas foi um livro que realmente impactou bastante a minha vida como outros. Então ele define por cores, e ele bate em como a gente deve tratar cada perfil, como que a gente deve reagir, vender e outros aspectos do relacionamento baseado na cor, né? Que seria ali o perfil da pessoa. Então é um livro bem legal, ajudou muito. E aí hoje, com o conhecimento que eu tenho de tecnologia, eu desenvolvi algumas ferramentas que eu uso. Então, eu venho nesse processo de evolução e nos 2 últimos anos eu venho liderando a divisão, que é uma empresa de tecnologia, e são várias pessoas que trabalham na divisão, pessoas muito bem qualificadas, com histórico, todos são líderes. Então não é fácil liderar um time assim. E eu tinha uma certa dificuldade no começo. Primeiro que eu entendia que todo mundo pensava como eu, tinha a mesma motivação que eu, e, enfim. Então eu tinha algumas cobranças padronizadas com todos. Eu tinha uma forma de falar padronizada com todos. Isso causava uma série de problemas, porque quem tinha afinidade com o meu perfil se dava bem, entendia. Quem não tinha um outro perfil, levava pro coração, ficava chateado. E eu não estava querendo magoar ninguém, não estava querendo ser grosso com ninguém. Era a minha forma de conversar. E aí eu fui aprendendo, fui mudando. E hoje eu tenho mapeado todos os diretores, todos os colaboradores, todos os parceiros por cores. Então hoje, o meu nível de conflito com eles é muito baixo. Porque eu sei exatamente como que eu tenho que tratar um, como eu tenho que tratar o outro, o que eu posso fazer com um, o que eu posso fazer com o outro, qual é a linha que eu posso atravessar com um ou não com o outro. Isso te dá uma força e um poder excepcional. Você começa a entender o jogo, você começa a se relacionar melhor. E uma frase, que é bom até você anotar aí, isso impactou bastante também na minha vida, que comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa que está do outro lado vai entender. Então não adianta você falar que, mas eu quis dizer isso, mas não foi isso que eu quis dizer, eu falei outra coisa. O que a outra pessoa entendeu? É isso que vai importar. Você tem como fazer a pessoa entender de uma maneira diferente? É diferente, é difícil. Mas você consegue moldar e controlar a forma que você fala. Então quando você tem essa habilidade de entender os outros, você consegue mapear ali, você tem mais ferramentas para trabalhar. Então você consegue falar de uma forma adequada e aí a chance de você ter sucesso numa conversa, numa negociação, é muito maior. Você vai estar usando as ferramentas certas. Não adianta você querer pregar um parafuso na parede com um serrote. O serrote é inútil? Não é. Você só está usando da forma errada. Então a comunicação, a forma que você fala, o tom que você fala, ele tem que ser adaptado para as pessoas que estão ouvindo. E você ter a habilidade de entender o outro e se autoconhecer é excepcional e muda o jogo. Muda completamente. Então, deixei aqui o link para vocês usarem essa ferramenta gratuita. Vocês vão conseguir se entender outras pessoas também. Vocês conseguem lançar, inclusive, as informações ali. Ele vai dar a cor e também o nome do perfil. A gente usa o DISC, mas eu misturo o DISC com Big Five, com arquétipo, um monte de coisa, para ficar mais preciso. Então, tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Me ajudou, me ajuda até hoje. E é isso. Comunicação é sempre que a outra pessoa vai entender, não o que você quer dizer. Por isso que a gente tem tanto problema de comunicação no mundo, de conflitos. Então, dê um passo para trás, aprenda como você se porta, aprenda qual é o seu perfil, aprenda os outros, aprenda a identificar. Aí sim você pode acelerar que
te garanto que você vai ter muito menos problemas do que eu tive até aprender tudo isso e mudar efetivamente. Então, essa reflexão eu quis trazer. Eu tenho um perfil um pouco difícil, digamos assim, porque eu tenho um perfil que a gente chama de colérico com melancólico, que seria o vermelho com o azul. É um perfil mais raro, porque o colérico é um cara mais agitado, quer fazer, sai correndo fazendo. E o melancólico, o azul, ele é mais organizado, ele pensa. Então, é como se fosse um perfil um pouco antagonista. E eu tenho esse perfil. Então, eu consigo, até falei no outro vídeo, ter a ideia, ter a parte ali de inovação, de ideia, e tenho também a parte de conseguir arquitetar, organizar. E isso eu descobri recentemente. Então, faça isso, faça o seu teste aqui embaixo, veja qual que é o seu, comenta aqui embaixo qual que é o seu perfil, precisa de ajuda, apoio, comenta aqui. Eu venho trazendo toda semana reflexões que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, baseado na minha experiência, sem enrolação, sem corte, sem filtro, para você. Se quiser ver vídeo sobre técnica, vídeo sobre outros assuntos, tem aqui no meu canal também, mas esse é um vídeo aberto que eu abro a câmera enquanto eu vou andando aqui, fazendo um pouquinho de cardio depois do meu treino, trazendo algum conteúdo valioso para vocês. Um grande abraço e fé na missão.